por gentileza, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Esse é o texto. Eu estava pensando em pregar nesses dias assim sobre três personagens. O primeiro foi José. O segundo que eu pensei em pregar a respeito da vida dele foi Moisés. E o último seria Davi. Mas nesses últimos dias, Deus mudou meu coração, pelo menos para hoje, e eu decidi pregar ou lidar com os irmãos, estar junto com os irmãos num texto que é conhecido demais, mas que falou demais ao meu coração. E é um texto que lida com temas muito pertinentes, é um texto que vai lidar com medo, especialmente medo da morte. É um texto que lida com questionamentos quanto ao amor de Deus, se o amor de Deus é real. É um texto que lida com o valor e a importância da fé. E é um texto que lida também com a soberania de Deus. Então, medo, amor, fé e soberania. Eu não tive outra escolha senão pegar o texto em que Jesus acalma a tempestade e mais uma vez lidar neste texto com os irmãos. Por isso, abra comigo, se você ainda não abriu, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim o texto bíblico, vou ler na Nova Versão Internacional. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande ou completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu quero começar hoje fazendo algo que normalmente eu não faço na minha prática homilética. Eu vou orar hoje, antes da gente conversar sobre esse texto, porque é um texto que fala sobre esse senhorio de Jesus, e eu acho que é importante se render a priori a quem esse Jesus é. Oremos novamente, então. Senhor Jesus, nessa história aqui tão conhecida, que a gente compreenda a sua soberania, o amor de Deus, a importância da fé em Cristo, da fé em Deus. Que esse texto seja revelador para nós de como nós devemos agir, especialmente nas circunstâncias adversas. Senhor, revela quem o Senhor é para nós e como nós precisamos lidar com Deus, que tudo pode e faz as coisas de acordo com a sua própria vontade. Obrigado por esse tempo, ilumina o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Turma, das diversas configurações que a gente poderia lidar com esse texto, eu optei por lidar versículo a versículo, rapidamente em cada versículo, e a partir de cada versículo os irmãos vão ver que tem uma anotaçãozinha que já foi para o chat, que os irmãos têm acesso. Se os irmãos não tiverem acesso, isso também foi para o WhatsApp dos irmãos. Então, se você puder, verifica depois as anotações aí.
Um dos temas centrais aqui dessa passagem, que Jesus acalma a tempestade, é o medo. O medo ele aparece a partir do momento que as ondas se levantam, e há um questionamento aqui, a partir do medo, a respeito do amor de Deus, na verdade, aqui do amor de Jesus, segunda pessoa da Trindade. E os temas que vão pipocar nessa relação de medo e de desconfiança do amor de Deus são temas como fé, confiança, soberania. Então, nós vamos olhar esse texto e conversar sobre esses temas de amor, soberania e fé e medo a partir dessa experiência histórica dos discípulos. E vamos ser honestos aqui, irmãos, muitos já pregaram esse texto. Acho que na nossa igreja, eu já preguei 3 vezes esse texto, e se eu não me engano, recentemente o Charles pregou esse texto também. Então, o texto tem falado conosco de forma recorrente. Então, a cada versículo que eu ler agora, eu vou fazer alguma observação que os irmãos já têm qual é, e aí nós vamos discutir um pouquinho o que Deus nos revela em cada situaçãozinha, nessa situação maior aqui de enfrentar uma tempestade. Veja comigo o versículo 35, diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Turma, esse ele aqui é Jesus. E Jesus ele tem planos aqui. E os planos de Jesus são: vamos atravessar o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Falando de planos, eu me lembrei que o último sermão que nós ouvimos ao vivo na igreja, pessoalmente na igreja, foi pregado pelo Daniel, amigão nosso, que deve estar aí assistindo aqui nosso tempo juntos aqui. E quando o Daniel pregou, o texto que ele usou foi o texto de Tiago, capítulo 4, que era um texto sobre planos. E Tiago, capítulo 4, diz que a gente faz planos, mas a gente deveria fazer planos dizendo assim: se o Senhor quiser. Àquela altura, quando Daniel pregou, talvez a gente não imaginava que seria um sermão profético. Muitos saíram da igreja talvez pensando: de fato, eu vou submeter meus planos nas mãos de Deus, mas amanhã já tenho negócio para fazer, tenho coisa aqui no emprego e tal. Mas no domingo seguinte, os planos de Deus indicavam que a gente não se reuniria como igreja ao vivo por um certo tempo. Mas veja que interessante, olha o que o versículo 35 nos ensina. Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Jesus é quem toma a iniciativa de entrar no barco e ir para o outro lado. Turma, Jesus sabe de todas as coisas, e quem provoca a situação que vai terminar numa grande tempestade, quem faz isso é simplesmente Jesus. Assim, nós temos que aprender algo que esse texto começa a nos ensinar, que quem tem o controle da vida, quem controla a nossa vida, quem dirige a vida, é Deus. A gente faz planos, eu faço planos, você faz planos, tinha planos de viajar esse ano, agora no meio do ano, deixa. Mas desculpa, embora a gente faça planos, quem controla a história é Deus. E Deus muda os nossos planos, ele não pede licença para isso. Deus nos coloca muitas vezes em situações agradáveis que a gente não esperava, e a realidade é que muitas e muitas vezes nos coloca em situações difíceis porque ele está dirigindo a gente para essas situações difíceis. Porque Deus ele tem o controle da vida e dos fatos. E ele diz: vamos para o outro lado. Versículo 36 agora. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Observação que eu tenho quanto a esse texto, a partir de 3 grupos que aparecem aqui: a multidão, eles que são os discípulos, os 12, e depois os outros barcos. A observação que eu tenho aqui, e eu vou explicar para vocês já já, é: quanto mais perto de Jesus, fica mais evidente a atuação divina. Acho interessante esses 3 grupos aqui.
Primeiro a multidão fica na margem. Jesus entra no barco e vai embora. Alguns, podendo entrar em um barco, entram em barcos que acompanham, talvez lado a lado, o barco de Jesus. Mas no mesmo barco com Jesus estão os discípulos. E veja, mesmo para quem está na margem, para quem está nos outros barcos e para quem está no barco com Jesus, a tempestade vai chegar. Quem estuda geografia bíblica indica que naquela região, considerando-se que ali é um grande vale, quando as correntes de ar quente se encontram nesse vale com as correntes de ar frio, surgem do nada, inesperadamente, grandes tempestades. Assim, todo mundo que estava em volta do lago deve ter visto a tempestade e deve ter visto a calmaria. Tempestade não é uma coisa que acontece só num local específico. Assim, é provável que os outros barcos também tenham sentido a tempestade e devem ter passado tanto medo quanto os discípulos. Mas veja que interessante, para presenciar tudo que de fato aconteceu com clareza, só quem estava no mesmo barco que Jesus, só quem estava perto de Jesus pôde perceber o que aconteceu. Só quem ouviu a voz dele, que acordou Jesus ali, viu ele levantar e ordenar a calmaria e percebeu a profundidade do poder de Jesus. Queridos, o fato é que a tempestade chega para todo mundo. Isso vai ser o próximo ponto já já. Mas nós estamos vivendo um momento da história em que todas as pessoas do planeta estão passando pela mesma coisa que a gente está passando aqui no Brasil. Talvez isso seja algo inédito. Normalmente tem um país bom, um país ruim. O Brasil é sempre um país ruim, né? Um país cresce, o outro está em recessão. Mas nesse momento agora, está todo mundo na tempestade. O ponto é a percepção de como e quanto Deus vai atuar na tempestade vai depender de quão perto as pessoas vão estar de Jesus. Essa é a realidade. Porque pessoas que estão longe de Jesus, de Deus, vão compreender tudo isso que está acontecendo como um fenômeno natural. Tempestades chegam, tempestades vão, a vida segue. Talvez um ou outro com alguma percepção de espiritualidade um pouco mais desenvolvida, talvez pense que Deus tem atuado aqui, ali, um Deus genérico. Mas só quem de fato está perto de Deus, perto de Jesus Cristo, que conhece quem Ele é, que conhece a palavra de Deus, só essas pessoas conseguem perceber, de fato, que o que tem acontecido e o que pode acontecer é a mão de Deus. Porque Deus está aqui nessa tempestade junto com seus filhos. Gente, a questão não é se Deus está ou não está perto da gente, se Ele está ou não nessa situação. Ele está na situação. A questão é o quanto nós vamos perceber que Ele está. E quanto mais perto de Jesus, mais evidente vai ser a atuação divina nesse episódio dos discípulos e, creio eu, nesse episódio que nós estamos vivendo aqui também. E chega então o versículo 37, o que eu chamaria o terrível versículo 37. Como seria bom se o versículo 37 não existisse nunca na vida dos discípulos? Diz assim o versículo 37, que descreve uma tempestade terrível, grandiosa e amedrontadora. Diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco, este foi se enchendo de água. Turma, o que os discípulos experimentam é algo que é comum na vida meteorológica e figurativamente na vida também. Fortes tempestades são parte inescapável da vida. Gente, quem está no barco não pode contar que sempre vai ter tempo bom. A Bíblia coloca isso, Jesus coloca isso de outra forma, em outras palavras agora. Em João 16, ele diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. João 16, 33. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Turma, faz parte do plano divino para a história. A angústia, a aflição, a tribulação e a tristeza.
O ponto não é se você ou eu vamos passar por tempestade, nós vamos. O único ponto é quando elas virão, porque elas vão vir. E as tempestades às vezes chegam de forma prevista e às vezes de forma imprevista. E veja, Marcos ele não diminui o tamanho das tempestades. Marcos não diz, como já disseram no passado, foram marolinhas. Ah, foi uma brisa suave. Marcos diz, foi um grande vento. Ele fala de grandes ondas. Ele fala de um barco enchendo de água. Mateus usa a palavra terremoto. E os discípulos dizem, nós vamos morrer, não te importa que morramos. Queridos, o que nós temos passado no nosso país agora, desculpa a honestidade, não é um resfriadinho. É um resfriadinho que interna 20% dos infectados e 5% dos infectados vão para a UTI. Sejamos honestos. Os ventos são fortes e serão fortes. E as ondas também. E eu queria completar esse ponto ainda com mais uma ideia aqui. Para quem está mais perto de Jesus, no mesmo barco, muitas vezes a gente sente a tempestade de forma mais forte. Às vezes quem está mais perto de Deus é quem sofre mais. Talvez, em tudo que está acontecendo no nosso país, talvez quem vai sofrer mais vai ser a igreja. E veja comigo agora o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Interessante que na versão que eu usei, não é essa versão aqui que eu li para vocês, o nome de Jesus sequer é mencionado. Diz assim, ele estava na popa. Porque para Marcos, Jesus ele é tão central, tão importante nessa história, que ele sequer precisa dizer seu nome. Ele diz, ele estava na popa. E diz que ele estava na parte traseira do barco, que é a popa, dormindo em um travesseiro. Gente, eu acho tão engraçado essa menção ao travesseiro. Entre tantas palavras que Deus deixou de registrar na Escritura, ele decidiu colocar a palavra travesseiro nesse texto aqui. Eu tenho dormido na minha cama com, talvez seja essa ideia aqui, com 2 travesseiros eventualmente. E eu observei que, já que eu sou adulto, como eu não tenho coragem de ter um ursinho de pelúcia, eu tenho usado o travesseiro, eventualmente, para não incomodar demais a Dani. Eu uso o travesseiro e fico ali com o travesseiro do meu lado. Você já dormiu em cama sem travesseiro? Já dormiu? É terrível. Uma vez eu fui para a praia e não tinha travesseiro, eu não conseguia dormir. Porque dá a ideia de que Jesus estava num sono gostoso. Sabe quando você teve aquele dia cheio, agitado? Você chega em casa, toma aquele banho quentinho, janta aquela comida caseira. No dia seguinte é feriado, você desliga o despertador e vem aquele sono sem pressa, gostoso. Gente, Jesus tem travesseiro. Ele está lá descansando suave. E como que deve ser o sono, né? Os sonhos, talvez, daquele que controla o universo. A gente sempre sonha que, não sei, né? Não mais, mas já sonhei que ia descalço para a escola. Né? Que você corre e não sai do lugar. Sonhou que está caindo, dá frio na barriga. Jesus não tem essas preocupações. Porque Ele é Senhor de tudo. E Ele está nesse sono tranquilo. E parece que esse sono tranquilo, ele é entendido pelos discípulos como uma grande afronta. Como uma expressão de indiferença. Os discípulos olham Jesus dormindo no meio da tempestade e interpretam aquilo que está acontecendo como indiferença. Há uma acusação aqui que depois é explícita. Mestre, não te importa que morramos?
Você está mais preocupado com o seu sono e com o seu travesseiro do que com a gente. E a realidade, que é o quarto ponto, é que quando a gente é colocado em dificuldades, a gente revela o que está no nosso coração. E se há incredulidade, se existe incredulidade no coração, é nessas horas que a incredulidade vai aparecer. Não é que de repente os discípulos desconfiaram de Jesus. Na verdade, ao longo do tempo com Jesus, talvez eles nunca tivessem, em algum grau, confiado em quem Jesus era, ou talvez em que ele se importava. E quando as coisas ficam difíceis, quando tudo se volta contra os discípulos, quando a morte bate a porta, é que essas pessoas têm coragem de expressar as suas desconfianças mais profundas. O que as circunstâncias fazem é simplesmente trazer à tona aquilo que há de mais profundo no coração desses homens aqui. E vamos ser honestos aqui. Se eu e você fomos transparentes, no fundo todo mundo pensa, eventualmente, será que Deus de fato não está distante de nós? Será que Ele não está dormindo num travesseiro de nuvem enquanto eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo? Veja, eles não questionam o poder de Jesus. Eles questionam o amor de Jesus. Não se importa. E olha que interessante, na cabeça deles, esses camaradas são o centro da existência. Senhor, se não se importa conosco, nós vamos morrer. Recentemente eu tive um episódio, vou confessar uma fraqueza aqui com vocês. Esses dias, umas 2 semanas atrás, talvez um pouquinho mais, eu saí, ainda podia sair tranquilo. Eu saí para caminhar com a Molly, e a realidade é que eu saí para caminhar com ela de noite porque eu estava chateado. E eu estava chateado porque em algo que eu queria muito, Deus disse não. E eu me lembro de pensar assim, será que o Senhor se importa comigo, com a minha família, com a igreja? Gente, desculpa falar, estou falando de mim. Essa é a acusação de corações que manifestam alguma incredulidade. Tem encosta no tempo? Pode ser, você não está encostando, não? Não, não está aqui. Só um segundinho que eu vou deixar mudo um participante. Pronto. Será que o Senhor se importa? Essa é a acusação de corações que ainda precisam repensar quem é o Deus da nossa vida. Porque as tempestades, o que elas fazem é apenas revelar as nossas incredulidades que estão lá. Porque a ideia que nós temos da vida é, Senhor, eu estou sofrendo. O Senhor vai ficar parado? Afinal, Deus existe para que eu não sofra. O universo foi criado para que eu não sofra. Não é isso? Não. Esse pode ser, talvez, o Deus da maioria de nós, mas esse não é o Deus bíblico. Eu me lembro de uma história de uma família que se converteu, e antes da conversão, era uma família de 5 pessoas, eles não tinham nenhum padrão bíblico de educação de filhos. E era uma família daquelas que mimavam as crianças, os pais davam tudo que eles queriam, criados por babá, por vovó e tudo mais. Até que um dia a graça de Deus alcançou aquela família, alcançou o pai e a mãe, e Deus foi tão bom que alcançou esse casal quando as crianças ainda eram crianças. E aquele pai e aquela mãe começaram então a compreender o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, e até que chegou o dia que eles reuniram as crianças e disseram, crianças, nós erramos com vocês. Nós demos coisas, demos tudo de melhor, achando que era o que vocês precisavam, mas agora o papai e a mamãe, que amam tanto vocês, têm uma perspectiva de vida agora dada pela Bíblia, nós vamos ser mais criteriosos em dar as coisas e vocês vão ter que aprender a obedecer o papai e a mamãe. E pegaram uma varinha, tá vendo aquela varinha ali? Se vocês não obedecerem, o papai vai pegar a varinha e bater no bumbum de vocês. Crianças pequenas, 4, 6, 8 anos, não entenderam nada. Para eles, varinha era um pedaço de madeira. Mas naquele mesmo dia, o mais velho desobedeceu a ordem do pai.
E o pai chamou o filho não veio. O pai então pegou aquele garoto pela mão, levou ao quarto o menino, colocou no colo e com muita tristeza disciplinou aquele garoto pela primeira vez com firmeza, batendo no bumbum. Sabe o que aquele garoto falou para o pai? Pai, como que um pai que me ama pode bater no bumbum de um filho? Queridos, essa é a lógica de uma criança mimada. Como que um pai que ama pode trazer sofrimento para o filho? Queridos, na Bíblia, quando o pai ama, ele precisa trazer um sofrimento disciplinar para os seus filhos. Porque nas Escrituras, disciplina e dor, muitas vezes, são provas do amor de Deus e não o contrário. Talvez eu e você gostemos de um Deus que exista para que ninguém sofra, mas esse Deus não é o Deus da Escritura. Porque o Deus bíblico não só permite o sofrimento, o Deus bíblico decreta o sofrimento. E mais, o Deus bíblico conduz os discípulos ao sofrimento. Aliás, versículo 35, lembra? Foi Jesus que levou eles para a tempestade. Porque o sofrimento, ele é o método de Deus. É o método de Deus com o seu povo e muitas vezes com o mundo. O sofrimento acontece por causa do amor e não de forma contrária ao amor. Porque no sofrimento, na tempestade, no desastre, que Deus revela seus propósitos muitas vezes. E quando a gente reclama das dificuldades, o que acontece é que isso é uma mera expressão de corações que ainda não confiam plenamente na bondade de Deus, no amor de Deus. Se você, como eu, já reclamou nesse período que a gente está vivendo no mundo, isso só revela que nós somos crianças mimadas que dizem como que um pai que ama pode trazer sofrimento para os seus filhos. Mas se ele traz sofrimento, é o contrário, é porque ele ama. E agora a gente vai lidar, então, com expressões desse amor e dessa confiança num Deus que ama, a partir do versículo 39, diz assim. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Turma, versículo 39 revela o tamanho do poder de Jesus. Nenhuma tempestade é grande demais para ele. Jesus então se levanta, talvez meio ressabiado, de ser acordado no sono do seu travesseiro. Ele chega, se levanta e diz, silêncio. E o que era uma grande tempestade, o texto diz literalmente, e se fez grande calmaria ou grande bonança. Turma, que cena! Todas aquelas ondas e vento e tudo mais, de repente Jesus se levanta e faz silêncio. Queridos, se Jesus pode silenciar o mar, se ele pode desfazer o vento e a tempestade, se ele pode transformar toda a realidade, ele pode, se ele quiser, chegar para o vírus e falar, quieto. Mas o ponto é se ele quer fazer isso. Ele pode. Quantas tempestades surgiram na Galileia e Jesus nunca interveio? Quantas pragas já vieram no mundo e Deus nunca interveio? Há histórias da antiguidade, você pode depois estudar a história de Epimênides, em que há um provável cessar da praga por intervenção divina. Há a situação de Números 21, com a história das serpentes, da serpente de bronze, em que Deus faz cessar as consequências das mordidas de serpentes venenosas, enfim. Se Deus quiser cessar a Covid-19, ele diz para, e a enfermidade para.
e todo mundo vai ficar saudável. Ele pode fazer isso. O ponto é se ele quer fazer isso. Talvez ele tenha outros propósitos agora conosco. Mas nenhuma tempestade é páreo para Jesus. Versículo 40, já estamos caminhando para o final. Então lhes disse: por que sois assim medrosos? Como é que não tendes fé? E os últimos dois temas que nós vamos lidar aqui são os temas de medo e fé. Está tudo calmo, o mar, Jesus, os discípulos, e Jesus coloca uma equação para eles no versículo 40. Você está vendo aí, isso que eu passei para vocês aí, é uma equação. Medo menos fé é igual a desespero. Medo sem fé dá em desespero. E Jesus, então, vai ter essa DR agora com os discípulos, vai discutir a relação. Jesus entende que na raiz do problema há o medo e a incredulidade. Veja, medo sozinho não é necessariamente ruim. Ele vai ser positivo, inclusive, no próximo versículo. Medo é aquela sensação que nos faz ser prudentes, que faz você usar álcool gel na mão, que te faz ficar em casa, que faz usar capacete quando anda de moto. E se a pessoa, além de medrosa, for sábia, ela sequer anda de moto. A função positiva do medo, então, é dar essa prudência. Só que o medo, ele se torna um problema quando ele traz desespero. Porque o desespero, ele ataca uma área importante, que é a área da fé, da confiança. Os discípulos acordaram Jesus não só porque eles tinham medo, porque eles tinham medo e não tinham fé, e por isso ficaram desesperados. E quando Jesus vai tratar o problema, Jesus trata o problema do medo e trata o problema da fé. Gente, essa luta de um medo desesperador é comum. Tem até nome isso daí. Eventualmente só chama de síndrome do pânico. Cara, a gente não está imune a isso. Eu me lembro uma vez, viajando de avião, sabe aquela vontade que dá, eventualmente, de eu quero pegar um avião e viajar? Sabe essa vontade? Eu nunca tive, né? Eu sempre viajei de avião porque eu precisei. E houve uma época que eu viajava 2, 3, 4 vezes por semana. Na época eu trabalhava em multinacional, consultoria, muitos anos atrás. E eu me lembro de um episódio que eu peguei um avião voltando de Curitiba, e por algum momento, por algum motivo, no meio do voo, eu olhei aquela lata voando e falei: nossa, esse negócio vai cair. E eu comecei a suar. E meu coração disparou. E eu olhei para o cara do lado e ele dormia. Eu falei: não é possível. E de repente a luz do avião apagou. E o avião aterrissou. E eu saí do avião todo suado, pela marca de pizza, né? Gente, se o avião fosse cair, não havia nada que eu pudesse fazer. Sabe o que teria acontecido se o avião caísse? Não havia nada que indicasse que ele ia cair. Era só medo e desespero mesmo. Cara, eu teria ido para o céu, já era crente. Deus teria cuidado da minha família. Vocês teriam um pastor mais legal. E Deus continuaria sendo Deus. Tudo o que desespero revela é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Que Ele é quem cuida, que Ele é quem salva, que Ele é quem controla tudo, porque o desespero é muito medo e pouca fé. E eu tenho essa pergunta para você: o que tem deixado o seu coração em desespero hoje? É a saúde? É o sustento? Entenda o seguinte: é comum o crente passar por muitas provações. É comum o crente sofrer e sofrer muito. A gente tem coisas terríveis na nossa frente, todos nós. Perdas pessoais, mortes de familiares, com ou sem coronavírus, perdas financeiras, perseguições, sofrendo traições, golpes. Tudo isso acontece muitas vezes com os cristãos. Mas o que não deveria acontecer e não pode ser comum para a gente que conhece o nosso Deus
é que no meio do medo dessas coisas, que é um medo natural, a gente esquecer que o nosso Deus é quem Ele é. O que não é comum é um crente que conhece a Deus, sabe quem Ele é, entrar em desespero. O que fazer então? Qual é a reação desejada? E eu quero encerrar com a reação do versículo 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos medo ainda no versículo 41, mas há um medo agora em sujeição a Deus. Os discípulos percebem quem manda. E às vezes Deus atua simplesmente para que a gente perceba que é Ele que manda. E que o medo tem que ser direcionado não às circunstâncias, apenas num nível de prudência, mas o grande medo da nossa existência é ser direcionado a Deus. O que vai acontecer nesses homens é que, nessa equação agora, o medo de Deus, mais fé, vai produzir algo que não está em Marcos, mas está nos demais evangelistas, que é uma espécie de maravilhamento. Turma, a gente não precisa ter medo do Covid-19. A gente não precisa ter medo das tempestades. Tem que ter prudência. Aquele que nós devemos temer, na verdade, é aquele que fez o mundo, que fez as tempestades, que fez os vírus e que é o dono da história. E que, pela palavra do seu poder, faz todas as coisas. É esse o medo que nós precisamos ter, e esse medo é bom. E os discípulos tiveram que aprender que, em vez de ter medo da tempestade, é mais lógico, é mais racional ter medo de Jesus. Queridos, usa álcool em gel, mas usa mais o joelho no chão. Fica em casa, mas teme a Deus. Eu acho que a gente precisaria temer mais a ira de Deus, temer mais o pecado e as suas consequências do que o vírus. Porque aquele que pune o mal, talvez a ideia tem que estar presente, é infinitamente maior do que o bichinho microscópico. Porque o temor de Deus, no fundo, nos aproxima dele. Deus é temido enquanto a gente confia que ele vai fazer o melhor. Nós tememos a Deus por causa do poder, mas confiamos nele por causa do amor. Assim, o temor ao Senhor deve vir por causa do que ele pode fazer na história. Isso nos leva a uma espécie de admiração e maravilhamento. Em Mateus 8:27, a mesma história termina assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? E aqueles homens se maravilharam. Queridos, é hora da gente se maravilhar com o nosso Deus. Deus, de alguma forma, está mexendo com o mundo. Se não está mexendo com o mundo, está mexendo com a gente. Acho que nós nunca valorizamos a igreja do jeito que a gente tem valorizado hoje. Deus tem colocado oportunidade de estar com a família de um jeito que nunca aconteceu antes. De orarmos pelos enfermos como nunca oramos antes. De expressarmos a confiança em Deus e no Evangelho como a gente nunca fez antes. E é tempo da gente se maravilhar com o que Deus já fez e pode fazer na gente. Porque essa tempestade vai passar. Ela vai, mais cedo ou mais tarde, vai passar. De um jeito ou de outro, vai passar. Mas somente quem esteve perto de Jesus, que conhece quem ele é e como ele age, somente quem passa por isso, no fim do período, pode olhar e, temendo a Deus, se maravilhar com tudo que ele tem feito em nós, através de nós e no mundo. E esse é o meu desejo para mim e para você hoje, que tudo que tem acontecido gere medo de Deus em nosso coração e que esse medo redunde em glorificação, em maravilhamento da pessoa de Deus.
Deus dirige a vida. Quanto mais perto de Jesus, mais evidente a atuação divina. Fortes tempestades são parte da vida, mas essas dificuldades revelam nossas incredulidades escondidas. Nenhuma tempestade é grande demais para Jesus. Medo menos fé é igual a desespero. Só que o temor a Deus com fé nos traz maravilhamento. É isso que eu tinha para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo nosso tempo juntos aqui, separados fisicamente, mas unidos no amor e na fé. Nos dá, Senhor, o sentimento de maravilhamento, de que o Senhor é dono da história. O Senhor é que tem produzido a realidade a qual nós estamos submetidos. Senhor, obrigado porque o Senhor faz isso. Nos dá a percepção correta do teu poder. Nos dá a confiança correta no teu amor. Nos dá unidade de igreja. Nos dá a possibilidade de testemunho para os de fora. Que o Senhor é o Deus que controla a história e o Senhor é o Deus que controla a nossa história. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Anima o meu coração e o coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.